A delação premiada fez com que muita gente ficasse rico. Ora, o que eu posso te dizer é o seguinte, sabe, o processo de investigação poderia ter sido mais sério se o juiz não fosse o pilantra que foi, se não transformasse a Lava Jato numa questão política, para me proibir de ser candidato a presidente da República, para tentar me condenar. Ou seja, o tempo inteiro. Eu tive 26 processos, foram todos, eu fui absolvido em todos, fui absolvido pela Suprema Corte, fui absolvido na ONU, na primeira e na segunda instância, ou seja, eu sou um cidadão livre, embora pelo fato das pessoas terem passado 5 anos acreditando na mentira, as pessoas não querem reconhecer. Então, eu estou muito tranquilo que nós vamos continuar combatendo a corrupção, nós vamos continuar dizendo para as pessoas que esse país não comporta efetivamente que a pessoa cometa crime que não seja punido. Ministro, o candidato Lula, do PT, menciona mais de uma vez que esta operação foi uma mentira, numa tentativa de tirá-lo do páreo das eleições. Eu gostaria que o senhor primeiro comentasse a sua visão sobre o que foi dito, então, pelo candidato Lula ao William Vac. Boa noite. Boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de ter esse direito de resposta, porque fui citado, fui inclusive ofendido. O que a gente tem que deixar muito claramente aqui, inicialmente, é que o ex-presidente Lula mente, ele está sendo mentiroso. Porque, primeiro, ele não foi absolvido e nem inocentado. Isso é muito claro. Eu proferi uma sentença contra ele, como juiz, aplicando a lei, e o condenei por corrupção e lavagem. Outra mentira dele, ele coloca como se tivesse sido eu apenas que tenha praticado esse ato. Mas a minha sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre por outros 3 magistrados profissionais que confirmaram a condenação dele por corrupção e lavagem de dinheiro. Depois, essa decisão foi confirmada de novo em Brasília pelo STJ por outros 5 magistrados. Ele ainda foi condenado no processo do sítio de Atibaia, em relação ao qual até hoje não deu uma explicação por que as empreiteiras Odebrecht e OS fizeram obras e reformaram, reformas milionárias, no sítio que ele utilizava como se fosse proprietário. E ele foi condenado nesse processo por uma outra pessoa, por uma juíza corajosa, de Curitiba, e essa decisão também foi confirmada no tribunal em Porto Alegre. Então não fui eu apenas, foram vários juízes que o condenaram, que viram as provas e o reputaram culpado. Depois houve anulação, 3 anos depois, pelo Supremo Tribunal Federal, num julgamento que eu reputo um grande erro judiciário do Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim o próprio Supremo Tribunal Federal jamais disse que o presidente era inocente. No tempo da Lava Jato, em que eu era juiz e aplicava a lei, porque tinha um grande escândalo de corrupção, nós não recuamos, não varremos sujeira para debaixo do tapete. Nós ordenávamos busca e apreensão, e o que nós escolhíamos? Milhões de reais em suborno que havia sido desviado dos cofres públicos por diretores da Petrobras nomeados pelo Lula, por gerentes da Petrobras nomeados dentro desse grande esquema de corrupção.